Olá a todos, eu sou o Brenner Eugênio, aluno do curso de Sistemas para a Internet do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Uberlândia Centro. E hoje falaremos um pouquinho na nossa aula sobre introdução à lógica de programação. Nessa aula estaremos falando um pouco sobre o que é lógica, um pouco de sequência lógica, instruções e algoritmo. Mas sem maior enrolação, bora lá aprender um pouquinho. O que seria lógica? Lógica de programação é necessária para que pessoas que desejam trabalhar com desenvolvimento de sistemas e programas, ela permite definir uma sequência lógica para o seu desenvolvimento. Então, o que seria a lógica em si? A lógica de programação é uma técnica para encadear pensamentos e agir um determinado objetivo. Mais para frente aí vocês vão entender aonde se encaixa essa lógica. Em seguida, temos aí o que seria uma sequência lógica. Seria aí, os pensamentos podem ser descritos como uma sequência de instruções que devem ser seguidas para construir uma determinada tarefa. Por exemplo, fazer um bolo seria uma sequência lógica. Você entrega ali, quebra seu ovo, mistura na massa e assim por diante. Mas a gente vai discutir um pouco melhor isso aí quando a gente for ver ali algoritmos. Instruções. Na linguagem comum, entende-se por instruções um conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego de algo. Mas na informática, porém, a instrução é uma informação que indica a um computador a ação elementar que ele vai executar. Convém ressaltar que a ordem isolada não permite realizar o processo completo. Para isso é necessário um conjunto de instruções colocadas em ordem sequencial lógica. Por exemplo, se quisermos fazer um omelete de batatas, precisamos, em prática, uma série de instruções. Descascar batatas, logo em seguida você vai bater os ovos, fritar as batatas e etc. É evidente que essas instruções têm que ser executadas em uma ordem adequada. Não se pode descascar a batatas e depois fritá-las. Dessa maneira, uma instrução tomada em separado não tem um sentido. Para obtermos o resultado, precisamos colocar em prática o conjunto de todas as instruções na sua ordem correta. Então vamos lá ao ponto alto dessa videoaula. O que seria um algoritmo? O algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Podemos pensar em um algoritmo como uma receita, uma sequência de instruções que dão cabo de uma meta específica. Essas tarefas não podem ser redundantes nem subjetivas na sua definição. Devem ser claras e precisas. Como, por exemplo, devemos citar os algoritmos de operações básicas, adições, multiplicação, divisões, subtração, de números reais ou decimais. Por exemplo, seriam manuais de aparelhos eletrônicos, como um videocassete, que explica o passo a passo, como, por exemplo, gravar um evento. Até mesmo coisas mais simples, que podem ser descritas por uma sequência lógica. Vamos aqui a alguns exemplos. Vamos ao primeiro exemplo. Chupar uma bala. Um algoritmo simples de chupar uma bala seria pegar sua bala, retirar o papel, chupar sua bala e então jogar o papel no lixo. Ou então, poderíamos aí um algoritmo para somar dois números. Aqui no nosso exemplo, você entraria com o primeiro número no retângulo A, 5, e entraria aí com um segundo número no retângulo B, 5 também. O resultado previsto seria 10. Ou seja, isso seria um algoritmo para somar dois números. Então, nessa aula, nós vimos o que foi uma lógica, o que é a lógica, né? O que é uma sequência lógica, o que são instruções e o que é um algoritmo.